Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Lucas, no capítulo de número 9. Lucas capítulo 9, do verso 23 ao verso de número 27. Não sei se a sua tradução traz como a minha, mas o títulozinho que ele coloca, né, a editora, a publicadora da Bíblia, ou quem fez a tradução e os esquemas aqui de separação do texto, ele botou aqui: como seguir a Jesus. É interessante essa colocação, não está na Bíblia, né? No sentido original da palavra. Mas o títulozinho dado é interessantíssimo e eu queria que você guardasse bem aí o que ele está dizendo. Como seguir a Jesus. Lucas 9, 23 diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Os irmãos podem sentar. O texto de Lucas, irmãos, bem como o texto de Mateus, de Marcos, que vão versar sobre esse mesmo tema, ele é um bocadinho indigesto. Não estou dizendo que ele não fale a verdade, não existe uma coisa maravilhosa nele. Mas o homem natural, quando se depara com um texto assim, ele fica fazendo um pouco de cara feia e dizendo: rapaz, é muito difícil ser discípulo de Jesus. O homem natural, entenda o homem que não aceitou a Cristo ainda. Não passou do homem natural para o espiritual. Essa desculpa, que para nós é um tanto quanto assim esfarrapada, tem contagiado muitos cristãos que se nomeiam discípulos verdadeiros e autênticos de Jesus. Mas eles mesmos, se dizendo discípulos de Jesus, não conseguem fazer o que Jesus ensinou a se fazer aqui. E aí eu pergunto, por que muita gente tem uma falsa impressão desse texto aqui? Porque quando eles examinam esse texto e muitos outros, que Jesus conclama uma verdade mais forte, mais objetiva, mais direcionada, essas pessoas acham e interpretam que Jesus está falando de uma forma impositiva, como se isso tivesse que ser feito pela simples virtude que o sujeito tem
E ele tem que dar o jeito que for necessário e usar de todas as suas forças para negar a si mesmo e tomar a cruz dele a cada dia que vai passando. Se a gente pensa dessa maneira, meus irmãos, realmente é algo bastante indigesto. Porque dentro das nossas capacidades mesmos, não existe um só sequer que seja capaz de fazer o que o texto bíblico ordena fazer por si só. O apóstolo Paulo já dizia isso. Não há nenhum justo sequer. Ele até olhou, ele até procurou. Mas não há nenhum justo sequer. Ou seja, não há ninguém com tamanhas capacidades que possam fazer tudo isso. E tem gente que acha que isso daqui tem que ser feito à força humana, dentro da própria natureza do homem, para ele servir a Deus. E aí criam essa ideia desse texto falar de forma impositiva. Note, meus irmãos, notem que Jesus, quando falou o que disse aqui, ele fala uma coisa muito interessante, que é o lema maior do ser discípulo. Ele fala do vir após ele. Note que ele não fala ir na frente dele. Ele diz vir após mim. Isso pode até parecer algo que não tem muita relevância dentro do texto, mas tem toda a relevância sim dentro do texto. Porque a gente segue a Jesus indo após ele, para aprender o que ele tem a dizer e a partir desse aprendizado, segui-lo. Por isso não é solitária a nossa empreitada de seguir a Jesus. Quando o texto diz, olha, negue-se a si mesmo, tem algo que deve ser considerado aí. Não é você deixar de ser quem você é, no sentido inato da palavra. Nós somos alguém. Nós temos um caráter X, nós temos uma personalidade determinada, nós temos uma identidade pela qual todos nos conhecem. Por isso eu digo que não é para deixar de ser quem você é dentro daquilo que é inato do indivíduo, porque o ser inato, creio eu, que é algo que é providenciado pela criação de Deus. Se nós recebemos uma herança pecaminosa, é outra história. Essa corrupção é levada em consideração também. Mas veja, a gente não pode deixar de ser quem é. Eu, quando me converti, não deixei de ser o Eládio. Continuei sendo. Apenas houve uma mudança de perspectiva. E é isso que a gente precisa compreender. Não é simplesmente abandonar tudo o que se é e o que se tem. Talvez em casos isolados seja preciso, como Jesus certa vez falou para um jovem rico, vai, vende tudo o que tens e me segue. Naquele fato isolado, Jesus provocou uma situação para saber se ele de fato estava predisposto a segui-lo e segui-lo dentro da orientação que Jesus estava pronto a apresentar para ele. Mas se a gente for parar para pensar direitinho no texto, a gente não abandona tudo o que se tem. Você perdeu a sua casa quando você chegou a Jesus? Você deixou o conteúdo de conhecimento que você tinha, jogou fora e esqueceu de tudo? Algumas coisas foram negadas, algumas coisas que existe relevância nessa negação. A gente não está lendo aqui, meus irmãos, uma pregação de Jesus ordenando que a gente renuncie às nossas conquistas. Se você alcançou êxito em determinado trabalho, serviço, escola,
você não deixou de ter tudo isso daí, continuou tendo. O que Jesus está falando aqui, e é importante que a gente saiba disso, a negação que Jesus fala aqui, meus irmãos, é aquela negação que sabe detectar aquilo que é intruso na nossa vida, para a gente ter liberdade de fluir a presença de Deus nas nossas. Quando eu digo isso, parece, pelo menos para mim, não sei para você, parece que a carga de imposição que eu mencionei no começo aqui liberou bastante coisa. Então, pastor, é só aquilo que é intruso? Pelo que eu entendo do texto, sim. Agora, saber o que é intruso é a questão que cabe a nós diagnosticá-la. Com cuidado. Não é com a mente assim perturbada. Lembram-se de ontem? Paz. Para que você usufrua, acesse as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, você precisa estar em paz para poder enxergar, para poder ouvir, para poder sentir tudo que Deus tem para nos revelar. Lá em casa, eu tenho algumas plantas frutíferas. Dentre elas, eu tenho uma acerola. De tempos em tempos, a gente colhe ali a acerola, faz suco, come natural, é maravilhoso. Porém, de tempos em tempos, eu vejo que existe uma planta ou um galhozinho que sai de dentro da acerola que não é igual aos outros, que é completamente diferente dos outros. E aí eu disse, isso daqui está errado. Isso daqui não é da acerola, não. E aí o que é que ocorre? Um passarinho traz uma semente de outra planta, põe alguma coisa lá e desse porro dele lá surge enxertadamente essa nova plantinha. Para muita gente, pastor, é uma plantinha muito bonita, tem uns grãozinhos amarelo, alaranjado, dá uma impressão bonita. Até pode parecer, mas ela suga a seiva da planta e desqualifica o fruto. E o que é que eu tenho que fazer? Aí, irmãos, é trabalhoso, porque a acerola é alta. Eu tenho que pegar a escada lá em casa, botar a escada no pé da acerola. E às vezes a acerola é toda cheia de ramo. Eu tenho que ir lá em cima, e à medida que eu vou me conduzindo lá para cima, para quem conhece a acerola, quando o galho bate na sua pele, é um ardor. Arde que não é brincadeira, mas eu vou lá e corto essa plantinha intrusa para jogar fora. A última vez eu fiz uma poda violenta, mas tirei. E o resultado? Os frutos aumentaram de tamanho. Porque não tinha mais o intruso e ela produziu o que o dono esperava que ela produzisse. O negar-se, meus irmãos, que Cristo está falando é exatamente isso. É você identificar aquilo que está prejudicando a sua vida, ou seja, tirando o vigor que é para servir a Deus, e dizer assim, eu preciso cortar essa partezinha da minha vida para que eu possa oferecer melhor os meus frutos para Deus. Porque senão vai ter fruto misturado. Deus gosta de fruto misturado? Aliás, a Bíblia já diz que não pode existir união entre luz e trevas. Entre Cristo e Belial. Só tem uma solução, é a poda. Mas, irmãos, entendam uma coisa. Essa poda, esse corte, é também uma renúncia. Às vezes o nosso ser, ou melhor dizendo, o nosso ser no sentido natural do velho homem, ele está dentro de nós e ele clama, ele
pede, ele esperneia dentro da gente, dizendo: eu quero satisfazer a minha vontade. Cada um de nós aqui, meus irmãos, tem essa experiência. Tem uns que conseguem superar o mal, ou esse mal interior, que é a natureza caída, de uma forma tranquila, serena. Tem outros que têm maior dificuldade, vivem caindo, tropeçando, mas se levantam. Beleza, ótimo. Mas existe um reclame, interiormente falando, do homem natural. Aí eu pergunto, me diga uma coisa. O que realmente vale a pena a gente fazer? Dar lugar ao homem natural com as suas paixões, com os seus desejos, que são ofensivos a Deus, ou dar vazão ao Espírito de Deus que está dentro de nós para cumprirmos a sua vontade? Obviamente, na linguagem cristã e dentro da visão do discípulo de Jesus, dá lugar à vontade de Deus. O que está em causa, então, irmãos, é sem dúvida a vontade. A vontade é a nossa vontade ou é a vontade de Deus? Você está aqui já indica uma coisa muito importante para todos nós. Eu acho que basta olhar para cada um de vocês para dizer o seguinte: quem veio para o retiro é porque está com vontade de, pelo menos, conhecer a vontade de Deus. Mas tem gente que quer provar a vontade de Deus. Tem gente que quer se banhar na vontade de Deus. Tem gente que quer imergir na vontade de Deus e não sair mais. Não é verdade? Se a gente tem consciência disso, meus irmãos, a gente está indo pelo caminho certo. Jonathan Edwards dizia que o verdadeiro amor a Deus não poderia coexistir com a busca egoísta, nossa própria, de termos uma gratificação pessoal. Eu vou fazer isso porque isso me dá prazer. Mesmo que seja carnal e pecaminoso. Tem muito crente que ainda busca nos valores antigos, ou melhor dizendo, nos pecados antigos, motivo de prazer. Jonathan Edwards disse não. A autonegação é uma expressão do amor genuíno e da devoção a Deus. A vida do crente deve ser caracterizada por um desejo sincero de agradar a Deus, mesmo que isso signifique renunciar aos seus próprios desejos carnais. Ninguém é criança aqui. Todos nós sabemos o que é desejo carnal. Pastor, é só questão sexual? Não. Ira, contenda, inimizade, partidarismo, mentira, pensamentos indevidos, tudo isso está dentro do conjunto da paixão ou do desejo carnal. Ah, pastor, mas hoje o mundo está tão liberal. Sim, está. É por isso que está tão corrupto. É por isso que perdeu a visão de Deus. É por isso que tem tanta gente querendo sufocar a Deus. Como assim, pastor? Quando eles negam a igreja, quando eles negam evangélicos, quando eles fazem de tudo para desabonar os evangélicos, eles não estão fazendo isso para criticar uma determinada pessoa ou um grupo em si. Eles estão querendo tirar a ideia de Deus de cena. Porque se Deus não estiver mais na cena ou na história da humanidade, supostamente, eles vão fazer o que bem entenderem. Olha como o homem é prepotente, irmãos. Olha como o homem está iludido. Ele acha que Deus não vai reivindicar aquilo que é seu. Eles acham que Deus não vai tomar novamente isso daqui, que é dele, para ele próprio.
Vejam só, a gente diz que Deus criou os céus e terra para o homem. Não, ele criou para mostrar o poder. E tudo que Deus criou é dele, para ele e para a glória dele. Ele pode até ter emprestado. O diabo sabe disso. Mas ele faz com que os homens pensem que não vai ser assim. Não, não vai ter fim, não. Aqui a gente pode desfrutar até não sei quanto. E aí estão inventando, sabe o que hoje? A questão da longevidade. O homem, baseado talvez na possibilidade bíblica que antigamente dizia que o homem vivia 800, 900 anos, eles querem perpetuar-se aqui. O engraçado é que eles podem até acrescentar alguns poucos anos, mas fazer o que Deus fez no passado, jamais. Porque, meus irmãos, quando Deus está no controle, ele faz o que ele bem entender. Mas quando Deus está fora do controle, aí há limites que ele estabeleceu. Não sei se vocês lembram com respeito a isso, lá em Gênesis, o próprio Deus falou que determinou ao homem o máximo de 120 anos de vida sobre a terra. Ah, pastor, mas eu conheço um que viveu 130. Realmente eu estou para descobrir. Mas se ocorre, é um caso isolado. É um caso assim perdido. A maioria das pessoas, a grande maioria, 99,99999%, morre dentro desse prazo. Ou seja, Deus tem o poder e sobre todas as coisas. Um dia ele vai tomar novamente conta de tudo. Mas antes que isso aconteça, meus irmãos, ele nos leva a querer encontrar motivo para devotarmos a nossa vida a ele. Note que esse versículo pode até parecer impositivo, mas ele é uma expressão que nos encaminha para uma devoção maior a Deus. Não é sem razão que a gente precisa deixar de lado tudo o que a paixão carnal nos incita a praticar. Por quê? Porque o pecado é bom ou ruim? Diga aí, é bom ou ruim? Você gosta de praticar pecado? Não, pastor, eu gosto. Eu gosto. Salário do pecado é problema seu. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas a gente está aqui para dizer que ele não presta e ele gera morte. E isso não qualifica o homem, muito pelo contrário, desqualifica. Existe uma barreira que impede a nossa relação com Deus. Inclusive o crente, meus irmãos, que é filho de Deus, que se diz discípulo de Cristo, quando peca e não se arrepende, fica com o olhar altivo, ele vai querer entrar na presença de Deus, ele entra? Ele sente a presença de Deus? Ah, Deus está com raiva de mim. Não, Deus não tem raiva. A Bíblia diz que Deus é amor, irmãos. As pessoas não compreendem Deus no sentido da palavra e ficam criando multifacetas para Deus. Não, Deus é amor. Deus não fica com raiva, com ira. Ele só diz o seguinte: bom, eu já dei tudo que ele podia ter para poder estar comigo. Se ele não quer, o que é que eu posso fazer? Deus respeita a liberdade, mas pastor, ele é crente, é a possessão de Deus, sim, mas o cabo é teimoso. Você já viu um pai dando uma orientação para um filho teimoso? Um pai se preocupa muito com o filho. E o que é que ele faz? Ele sempre dá aquelas orientações: não faça isso, não faça aquilo. Não sei hoje em dia como é que são aí com os irmãos, né? Mas eu me lembro quando eu era pequeno, era eu e minha irmã em casa. E a minha irmã era como se dizia antigamente, era uma pimentinha. Rapaz, a menina era traquina. E ela um dia descobriu, olha só, ela descobriu
a tomada onde a gente ligava televisão, extensão e mais alguma coisa. E a minha mãe disse: não mexa aí, porque senão você vai levar um choque. Minha mãe deu orientação. E ela balançou a cabeça em sentido afirmativo. Ah, graças a Deus, ela entendeu. A gente saiu, minha mãe foi para a cozinha, eu fui para o quarto. Quando de repente a gente só ouve o grito. Parece que era bom, né, Mocho Mendes? Aí minha mãe correu lá e encontrou ela chorando. E aí, quando a minha mãe olhou para ela, ela disse: eu botei o dedinho ali. E a minha mãe, rapaz. A minha mãe não ia chorar porque ela tinha feito. A minha mãe já vinha com a chinela na mão. Ai, foi! Pai, para você se lembrar aqui. E não era só ela, não, era eu também. Acho que é por isso que eu sou assim, viu, irmão? Mas, enfim, ela reproduziu o cuidado de Deus de orientação. Ela fez alguma coisa de errado? Não, ela fez o papel dela certo, Deus também faz. Mas, pastor, depois que eu pequei, a desgraça entrou na minha vida. Claro, é a consequência do seu mal feito. Aí você vai culpar Deus? Não, pastor, mas Deus, sim, Deus, quando a pessoa não se arrepende, eu acho que quando demora muito para se arrepender, Deus é longânimo, é benigno, é temperante, ele estende-se um pouco até tomar alguma atitude mais drástica, mas o próprio pecado da pessoa gera uma consequência. Não tem erro, irmãos. Errou é uma consequência terrível e dolorosa. Pode ser com quem for, certo? Pode ser o crente mais simples, pode ser até também com o pastor, por isso que eu temo isso aí, eu não brinco com essas coisas não, viu? Eu não gosto de brincar não. E o que a gente deve fazer, pastor? A gente deve olhar para os exemplos bíblicos, irmãos, e ter bastante cuidado. Olhar muitas vezes homens de Deus que subestimaram o pecado e se viram derrotados. O que dizer, por exemplo, do grande rei Davi? Ontem eu citei um salmo maravilhoso, de uma expressão espiritual tremenda. Davi, o grande rei, o maior rei de Israel. Diga-se isso com toda a propriedade. Davi é até hoje o grande rei de Israel. Por que você pensa que o cego Bartimeu, quando estava lá ouvindo que Jesus estava passando, ele dizia: filho de quem? Davi, tem compaixão de mim. O grande rei de Israel. A gente vê realmente uma grande reputação, mas um dia Davi relaxou. Um dia Davi disse: não, eu já lutei muitas lutas, agora vou ficar em casa. Fico pensando na cabeça de muitos crentes hoje em dia. Não, eu já participei de muitos retiros, esse eu vou ficar em casa. Aí Davi ficou em casa e disse: o meu palácio é muito grande, eu vou passear aqui nele. Vou olhar aqui o meu reino, vou ver como é que estão as coisas. E se depara com uma pessoa que estava fazendo algo que era para ele não ver. A mulher estava no seu íntimo, na sua casa, mas eu não sei por que Davi teve uma visão direta dele. E alguém diz assim: pastor, Davi se apaixonou à primeira vista por Betseba. Não, senhor. O que aflorou ali do coração de Davi foi a mais pura e genuína, não no sentido de pureza espiritual, mas no sentido de essência da paixão. Foi a mais pura e genuína paixão carnal. Ele desejou aquela mulher.
e disse: tragam ela para mim. Eu sou o rei, sou eu que mando. Eu quero ela para mim. Mas, rei, o Urias está na batalha. Deixa lá. Mande ela para cá. O rei acreditava, meus irmãos, que ele tinha o poder de mexer em tudo aquilo que já tinha, ou melhor dizendo, em tudo que ele imaginava poder fazer. Eu sou o rei espiritual, eu já conquistei muitas coisas para Deus, não vai ser por isso que Deus vai me condenar. Não. A consequência do pecado de Davi foi o suficiente para condenar ele. Vocês sabem a história, sabem o que aconteceu? Adultério, homicídio e engano. Muitas pessoas sabiam que Davi tinha adulterado, mas não tinha quem tinha coragem de chegar para Davi, né, irmãos? Vocês pensam que Davi fez aquela situação ali sozinho? Traz Betseba para mim aqui. Não, teve gente que foi buscar. Teve gente que escondeu. E ninguém era ingênuo por saber que Davi só queria tomar um chazinho com ela. Não. Todas as pessoas que participaram de alguma forma da transição dela para o palácio sabiam o que é que Davi queria. Foram cúmplices, mas ninguém tinha coragem de dizer que ele estava errando. Quando a mulher saiu grávida, a situação se agravou e ele disse: agora pronto, o problema vai aumentar. Chama Urias para ele ficar em casa. Urias voltou, mas não quis ficar em casa. Ele disse: não, rei, não vou ficar em casa não. Está todo mundo batalhando ali por Israel, eu ficar na minha... Olha o que é um homem honrado, irmãos. Ele se negou ao direito de ficar na sua casa, com a sua esposa, porque foi lhe dado uma folga em serviço. Ele não sabia de nada. Mas o caráter de Urias era um caráter tão perfeito, do ponto de vista de servo do Estado de Israel, e posso dizer também servo de Deus, que ele não se curvou às intenções e más intenções do rei. Não vou. Aí Davi disse: agora complicou. Manda ele de novo para a guerra e bota ele na frente, para matar logo ele. Davi, meus irmãos, teve pessoas que entenderam o desígnio dele. Foram cúmplices, mas ninguém tinha coragem de chegar para Davi e repreendê-lo. Por quê? Porque era rei. Porque achava que era alguma coisa. Aí Urias vai e morre na frente da batalha. Aí Deus entra em cena. Olha só, Deus esperou todas essas circunstâncias para que Davi pudesse se arrepender e dizer o que tinha feito, mas Davi não fez. Por fim, Deus manda o profeta Natã para repreender Davi. E Davi sabe o que faz perante o profeta? Tenta encobrir o seu erro, achando que era outro que tinha feito mal feito, e de certa forma mentiu ali para o homem de Deus. Natã disse: homem, tu não está mentindo para qualquer pessoa não, presta atenção. Está pensando aqui que eu vim em nome do homem? Eu vim aqui em nome de Deus, que tudo sabe, que tudo conhece, que sonda corações e mentes, que nada foge ao seu controle nem à sua vista. Nada está além daquilo que ele pode tudo. A gente pensa que não, mas ele pode tudo e vê tudo, Davi. Foi aí que Davi, caiu. Mas note que desde esse dia em diante, nunca mais a casa de Davi foi a mesma. Pastor, foi Deus? Foi não. Foi o erro e o pecado de Davi que gerou aquele problema. Deus pode ter dado uma intensificada, sim. Mas a consequência do pecado de Davi gerou aquilo. Se ele tivesse renunciado às suas paixões, como o fiel Urias fez, nada disso teria acontecido.
Mas, infelizmente, aconteceu. Às vezes, irmãos, é importante que a gente destaque algo muito problemático. E tente encorajar os irmãos a fazerem o que é certo. E a insistirem no que é certo. Eu já disse muitas vezes que eu não aceito determinadas coisas em determinadas pessoas em nossa igreja. Como assim, pastor? Se você me vê fazendo alguma coisa errada, chegue para mim e diga. Tenha medo não. Eu sou crente. E eu vou receber. Se eu estiver fazendo a coisa errada, eu vou dizer, irmão, fiz. Sou honesto também. Não vou ficar com raiva de ninguém, nem vou querer perseguir ninguém. Longe de mim fazer isso. Por quê? Porque eu quero seguir após Cristo. E eu sei que seguir após Cristo, muitas vezes é com a cabeça baixa. Mas eu prefiro estar com a cabeça baixa do que estar com o coração altivo. Você concorda comigo? Ser discípulo de Cristo e negar. Mas pastor, você tem uma posição. Muitas vezes pessoas se valem das suas funções para dizer, não vem aqui não porque eu sou pastor. Eu sou o tal. Pastor Glauco está aí? Tá não, né? Ainda bem. Se ele tiver errado, diga para ele também, viu? Eu sei que o pastor Edmilson está, né? Hein, pastor Edmilson? Essa turma pode puxar as orelhas da gente de vez em quando? Pode, né? Exortai-vos mutuamente, porque aquele dia se aproxima. Isso é para o nosso aperfeiçoamento. Você vindo direitinho, irmão, é uma bênção. Você vindo com mansidão, como falando a alguém que tem autoridade, irmãos, tudo se resolve. É uma maravilha. É tudo realmente de bom. É assim que a gente deve construir a nossa unidade em Cristo Jesus, para sermos fiéis discípulos. E ali o pastor deve demonstrar a negação da sua própria, digamos, referência de estar numa postura elevada. É claro que a gente não quer fazer isso, não é? Não quer estar numa posição de repreensão. A Bíblia Sagrada até ordena um fardo muito grande para o pastor. Sejam irrepreensíveis. Irmãos, não sei se passou pela mente de vocês o que é o ser irrepreensível. Irmão, a gente não pode errar, não. Você já pensou para parar? Parou para pensar nisso daí? O pastor não pode errar. Até mesmo quando ele não erra, tem gente que acusa a gente de alguma coisa. Imagine se a gente errar. Eu sei que tem um bocado de falastrão aí que se diz pastor, que não tem nada com Deus e fica querendo reivindicar algum direito. Não é desses que eu estou falando. Eu estou falando de homens sérios, que são devotados a Deus, que procuram construir uma identidade, uma vocação dentro da vontade de Deus, negando muitas vezes o seu bem-estar, para promover o bem-estar da igreja. Eu não estou reivindicando direito algum, eu só estou dizendo que a gente tem para carregar. Pastor, isso é muito difícil. Irmão, se eu fosse esperar por mim mesmo, eu vou dizer, isso é impossível de ser realizado. Mas eu confio na graça de Deus. E o que me traz alívio, eu creio que aos outros pastores também, é que a gente está nas mãos dele, para que ele possa trabalhar. Muitas vezes tem irmãos que chegam assim para a gente, pastor, eu quero pegar aquele irmão. Eu digo, irmão, vamos aqui conversar. Né? Irmãos chegaram comigo com um facão na mão, pastor, no sentido figurado da palavra, tá? Eu digo, homem, vamos aqui. Ei, tem um chocolatezinho, você quer? A gente tem que maneirar a situação. Irmãos, a gente tem que estar sempre apto. Na hora que precisar, eu não reclamo de nada. Você precisa do pastor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o pastor tem sempre que ser ouvidos. E a atenção precisa. Eu acho que a gente até hoje tem cumprido isso, graças a Deus. Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus
supera todas as coisas e nos faz estar assim. Não é à toa que o apóstolo Paulo, imagine o apóstolo Paulo, rapaz. O apóstolo Paulo, alguém diz, o apóstolo Paulo, pastor, o apóstolo Paulo. Sinceramente, o apóstolo Paulo era mais do que um apóstolo. O apóstolo Paulo era apóstolo. O apóstolo Paulo era pastor. Porque ele falava como pastor. Ele também se pronunciou como apóstolo. E ele disse que era. Mas ele agiu como pastor. Em muitos momentos das Escrituras, ele fala diretamente para os pastores. Ó, pastores, façam isso, isso, isso. Lá em Atos 20. Quando ele falava para os pastores de Éfeso, de pastor para pastor. Paulo era evangelista. Paulo saía fundando congregações, mantendo elas e constituindo bispos e presbíteros e pastores lá. Era evangelista. Paulo era mestre. Era mestre. Ou seja, Paulo concentrou, meus irmãos, todos os ministérios vocacionais na sua pessoa. E era um profeta de Deus também. Não era não? Quando Paulo falava, meus irmãos, o som da voz de Deus ecoava. Ele falava em nome de Deus, ou seja, Paulo era um crente, e aí ele vem e diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem consistência essa expressão de Paulo aos Coríntios? Tem, por quê? Porque ele fez exatamente o que ensinou para fazer, porque antes ele recebeu de Jesus. Meus irmãos, Jesus era tudo e mais alguma coisa dentro disso que Paulo falou. E ele nos ensinou a ser o que ele bem entendeu que a gente precisava saber para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E olhem só, existe muito mais coisas do que simplesmente a negação. Tem um determinado grupo na história que nós conhecemos, que são os puritanos. E os puritanos diziam uma coisa interessante, ou seja, negar a si mesmo é uma condição necessária para a verdadeira comunhão com Deus. A vida cristã não podia ser vivida à margem da autonegação. É um chamado para desapegar-se do ego, dos desejos carnais e das distrações mundanas. Ego, vontade própria, desejo carnal, pecado, distração mundana. Aquela distração que parece que não é ofensiva nem nada, mas está tirando o tempo que você poderia estar usando para as coisas de Deus. Vocês entenderam, irmãos, em que conjunto de coisas nós estamos? Quando a gente se depara com o tema da negação, negar-se a si mesmo, negar a própria vontade, que a gente já falou, está falando aqui. Negar as paixões carnais, que é com respeito ao pecado. E aquilo que é distração. Ah, pastor, mas quer dizer que isso é contra a gente ter um entretenimento, divertimento? Não, não sou não. Eu acho que até quando a gente tem família, a gente tem que proporcionar à família determinados momentos de um lazer, de um passeio, para que a gente possa reforçar os vínculos familiares entre pai e filho, mãe e filho, pai e mãe, e assim entre o conjunto ali familiar. Enquanto tem muita gente, viu, irmãos, desprezando aí a família, tá? Nós vamos valorizar. Não sei se vocês chegaram a ver, disseram que aí nesse carnaval aí tinha um determinado grupo com um enlatado configurando-se a família conservadora. Meus irmãos, que mente carnal e mundana. Por aí. Mas, irmãos, o que vai prevalecer é Deus. É Deus. Vejam como aquilo que a gente está dizendo se confirma. Não eu hoje dizendo, aliás, a nossa igreja vive pregando, muitos irmãos pregam sobre isso, os pastores pregam demais sobre isso, mas a gente vê como a ênfase no desabonar
como um ato de desrespeitar as pessoas por serem aquilo que são. Irmãos, eu sou cristão e nada vai me impedir de ser o que eu sou. E olha só, pode vir reis e quem quer que seja. A Bíblia Sagrada nos ensina, meus irmãos, muito embora lá, muita gente não quis falar contra Davi, mas a Bíblia Sagrada diz que existem profetas como João Batista, que encaram um rei Herodes e diz: sujeito, tu está adulterando, tu tem mulher e está entrando com outra aí, quem és tu? Está pensando que a tua reputação está aumentando? Muito pelo contrário, te arrepende. João Batista, irmãos, olha, eu vi em muitos filmes que botavam o João Batista aí, fisiculturista, né? Fortão, porque a forma como o João Batista pregava e ensinava dava a impressão de ser um homem robusto, carregado de músculo, que enfrentava o rei e o seu exército. Eu não acredito nesses filmes não, irmão. Quando eu leio na Bíblia, o homem se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Eu acho que era um palito de dente. Mas o homem tinha força e ímpeto para enfrentar o rei. Porque ele sabia que não era na força dele, era na força do Senhor. Mas enfim, a gente precisa negar determinadas coisas e considerar outras para o bem-estar da nossa vida espiritual. O que que a gente quer na nossa vida, irmãos? O que que a gente quer na nossa vida? O que que a gente precisa ter na nossa vida para que a gente não alimente o pecado, por exemplo? Os irmãos que são do interior ou que cultivam frutas aí, sabem muito bem que em determinadas frutas existe um bichinho branquinho que entra dentro da fruta, ou na hora que ela vai fazer a flor, ele já fica dentro, e quando a gente vai comer, tem lá um bichinho, um vermezinho, né? Uma lagartazinha pequenininha, né? Isso acontece na goiaba, na manga, né? Lá no sítio, irmão, a gente vai cortar uma manga cheia de bicho. O evangelista Jean, que é biólogo, disse: pastor, isso daqui é isso e aquilo outro. Ele me explicou direitinho. Ele é biólogo, sabe explicar. Eu não. Né? A minha formação é outra. Mas lá é cheio de bicho as mangas. E o que tem em comum? A goiaba com a manga. As duas são bem docinhas, né? Aí eu pergunto para você já viu uma lavazinha dentro de um limão? Se o vermezinho for o pecado, o que é que você precisa ser? A goiaba ou o limão? Não é não? Ou seja, irmãos, tire o intruso da sua vida, tá? Tire o intruso da sua vida. Apresentado isso, irmãos, eu gostaria de chegar aonde eu programei chegar. Lá em Filipenses, no capítulo de número 2, vamos fazer uma leiturazinha aí. Filipenses 2, do 1 ao 3. Paulo diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 3, do 12 ao 16, Paulo diz assim: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prosseguindo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Desses dois textos lidos agora, tem muita coisa aqui que a gente poderia enumerar. Mas tem uma em especial que Paulo fala que isso é uma consequência de ele ter negado a Cristo. E aí, por força disso, eu vou dizer o porquê vale a pena ter negado a Cristo. Não sei se vocês perceberam. Paulo fala aqui do gozo, da alegria, do prazer de estar diante do Senhor. Todo mundo olha para Lucas 9:23 e só olha para a regra, mas não olha para o prazer que o ato de negar a si mesmo produz no ato de servir a Deus. A vida cristã é uma descoberta, irmãos. Quando a gente nega a si mesmo, a gente vai descobrindo a maneira de servir a Deus dentro da medida daquilo que Ele quer. E essa medida vai nos moldando e nos fazendo crescer, a conhecer ainda mais as coisas de Deus. E ela nos faz crescer de uma tal forma que o mundo não consegue entender e compreender como vivendo de casa para igreja, de igreja para casa, de igreja para casa e de casa para igreja, a gente é feliz. Irmãos, olha, quando eu não era crente, eu gostava de forró, gostava de rock, andava em festa, namorava, fazia tudo e mais alguma coisa, menos questões de droga, de vícios, não. Eu, Assisinho, que está aqui, a gente sabe como foi a juventude. Mas a gente não trocar a fé que a gente alcançou em Cristo. Na juventude a gente tomou essa atitude. A gente não trocou a fé por isso que a gente tinha no passado. E o mundo não compreende. Por quê? Porque a gente descobriu o prazer, irmãos. E o prazer de servir a Deus é o que eu posso chamar de um tesouro. Um tesouro que nos faz descobrir, de fato, o fato de nós sermos discípulos. Eu poder dizer, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou servo de Jesus. Eu sou filho de Deus. Você sente isso que eu estou dizendo? Você se sente filho de Deus? Eu sou. Você se sente discípulo de Jesus? Eu me sinto. E eu me alegro por ser isso daqui. Tu não faz? Faço não. Nem aquilo, nem aquilo. Sente falta não? Nenhuma. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, gosto das coisas de Deus. Tenho prazer nas coisas de Deus. Cadê aquele corinho que a gente canta? É o meu prazer, Senhor, né, estar diante de Ti. É o meu prazer louvar-te, é o meu prazer estar contigo. Ou seja, se você não sente o prazer de ser quem é hoje em Cristo Jesus, irmãos, é um problema. Porque nas Escrituras a gente encontra uma coisa maravilhosa lá. Olha aí, Atos, um texto bastante lido. Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar.
A igreja primitiva louvava a Deus e caía na graça do povo. Por que caía na graça do povo? Por que a igreja ganhou simpatia, respeito e admiração do povo? Irmãos, os crentes daquela época aceitavam Jesus e ficavam andando como derrotados, né? Ficava feito barata tonta sem saber para onde ia. O texto de Atos dos Apóstolos, muito embora não seja específico e detalhado, ele nos remete a pensar coisas maravilhosas. Rapaz, esse povo caía na graça do povo, é porque era um povo que demonstrava ter alcançado um grande prêmio. Eles disseram, realmente a gente está sentindo o que é ser filho de Deus, ser servo de Cristo. Porque com a decisão de negação a gente encontra o prazer. A gente encontra o valor de estar na presença de Deus. É bom estar na presença de Deus. Lembram-se de Pedro quando Jesus transfigurou? Senhor, é bom estar na tua presença. E a presença de Cristo não está restrita a um culto, não. É constante na nossa vida. Onde você estiver. Você pode estar aqui, você pode estar lá na esquina. Se você fechar os olhos e dizer, eu vou sentir a presença de Deus agora, você sente. Se não sentir é porque não quer sentir, mas eu sinto. Às vezes quando eu estou no trabalho, irmãos, eu vou fazer uma coisa, tem ninguém, eu estou lá na minha mesa, aí digo assim, rapaz, não tem ninguém aqui, mas se tivesse também não tinha problema não. Eu me lembro das coisas de Cristo, fecho meus olhos, eu só não dou um glória a Deus lá para não espantar ninguém. Mas que é bom a gente ter essa sensação, é. E eu explico por que a gente tem essa sensação. Você já ouviu falar da expressão exultatio? Já ouviram? Vou tentar ajudar vocês aí, ó. Ela é derivada da palavra exultare. Pastor, está insultando quem? Não. Exultare é uma palavra da qual derivou exultatio. Estou brincando com vocês. Sei que não precisa saber nada, até porque é em latim, né? Rapaz, quando o cabo se acha sabido, né? O que dá, rapaz? Ah, meu Deus do céu. Enfim. Não fiz 2 meses de latim não, viu, irmãos? Fiz 2 anos. Mas vejam só, exultatio é uma expressão que a gente encontra na Bíblia. Exultação. Pastor, aqui a gente está no culto, está exaltando a Deus. Tem a ver? Não é bem exaltar a Deus aí, porque a exaltação é uma expressão que vai até o Senhor, dando honra, glórias a Ele. A exaltação é algo particular, pessoal. Quando alguém tem uma exaltação na sua própria vida, é alguém que eu posso dizer, sentiu a alegria e o gozo fluir intensamente do seu coração. Se você já exultou em algum dia da sua vida, quando você sentiu uma alegria intensa, deu um glória a Deus, ali você exultou. Pastor, foram raras as vezes, amém. Lembre-se dela para que seja mais constante. Porque na Bíblia, meus irmãos, eu vou dizer, tinha gente que não perdia a oportunidade de exultar diante do Senhor, não, viu? Para concluir, a gente vai ver o exemplo lá de Simeão e de Ana. Capítulo 2 de Lucas, nós encontramos no verso 25 ao 35 o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe enviado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse:
Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Simeão, Deus tinha prometido que ele veria a salvação de Deus. Quando ele viu, eu pergunto, e ele disse o que disse aqui, será que ele disse da mesma forma que eu falei para vocês? Será que ele pegou o menino e disse: ah, Senhor, obrigado por ter visto aqui, estou vendo que é a tua salvação. Será que ele tratou aquilo que Deus tinha falado para ele dessa forma? Ou será que quando ele viu Maria com o menino nos braços, começou o coração a bater mais forte? Errou por aí. Opa, o que é aquilo dali? É mais uma cerimônia de circuncisão? Não. Opa, o Espírito Santo está inflamando aqui dentro de mim. Opa, o que é isso daqui? Aí o Espírito está dizendo: ó, lembra-te da promessa. Estou lembrado, é agora, Senhor? Ele disse, é agora. Ele pegou o menino no braço, olhou para o céu e com aquele ar de exultação ele disse: Senhor, agora tu podes despedir o teu servo em paz, porque eu vi a tua salvação. Ou seja, meus irmãos, ele se revestiu daquela promessa e se alegrou com um gozo que a gente pode dizer indizível. Como é que você está tratando os dons de Deus aqui, hein? Será que você está recebendo? Glória a Deus, aleluia. Hein? Ou se você está dizendo: Senhor, eu quero receber. Senhor, eu quero receber. Senhor, manda. E quando manda, aí você vê o negócio pegar fogo mesmo e dar glória a Deus. É, pastor, os jovens quando recebem assim mesmo, gente, como o senhor está ficando velho mesmo, está puxando a perna, a gente não tem mais esse gás todo, né? Olha aqui o que é que a Bíblia diz. Versículo 36 ao 38. Você vai fazer uma contazinha comigo. E estava ali a profetisa Ana. Parece que ela viu a cena, viu? Profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. Vamos fazer a continha. Tinha vivido com o marido desde a sua juventude, ou da sua virgindade, ou da sua juventude. Vamos dizer que essa profetisa Ana se casou, vamos fazer aqui uma conta fechada, com 20 anos. Com 20 anos, ela se casa, aí passa 7 anos com o marido. Aí o marido vai e morre. Ela com 27 anos de idade. Aí ela disse: não, agora o meu noivo é o Senhor. O meu negócio é com o Senhor. Está dito aqui. De 27, ela é encontrada agora com 84 anos. Faça as contas aí, 54 com 7, 57 anos depois que ela perdeu o marido, ela estava encontrando o Senhor. E passou esses anos todos sem ter marido ou qualquer relação com outro homem. Ela era do Senhor. Por isso, quando ela viu, e continuando aqui, 84 anos, e não se afastava do templo, uma senhora, servindo não tinha previdência, não tinha quem a levasse, não tinha Uber, era ela sozinha por ali, viu, irmãos? E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém.
Olha, pastor, a Bíblia não diz muito, mas não precisa dizer não. Essa mulher, quando viu Simeão tendo aquele encontro com Jesus, aí disse, olha, ele viu ali, glória a Deus, graças a Deus. Ela exultou da mesma forma. Ela sentiu a alegria pela alegria do outro. Ela foi contagiada, não que ela não tivesse, ela tinha predisposição para sentir grandiosas coisas, por isso ela sentiu, ela não perdeu a oportunidade. Irmãos, finalizando, renunciar para servir o Senhor é uma decisão maravilhosa, porque é o caminho do prazer de servir a Deus. Veja uma senhora que vivia em jejuns e em vigílias. E ainda o pessoal vem criticar os montanistas porque tinha mulheres de Deus que profetizavam e não queriam se casar. Pastor, é algum pecado não se casar? Não, mas elas preferiram negar esse direito para servir ao Senhor, irmãos. Isso vale para homem. Não quero colocar fardo sobre ninguém, mas as pessoas que voluntariamente fizeram isso e conscientemente fizeram, meus irmãos, foram homens e mulheres de Deus. E sentiram o prazer de Deus que vale a pena ser sentido. Pastor, eu preciso deixar minha mulher? Não precisa não. Mas você precisa sentir o prazer de servir a Deus. Todos os dias enquanto você viver até a volta do Senhor. Vamos ficar de pé nessa tarde, perdão.